Antes de assistir, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os nossos vídeos. Muito obrigado. Inclusive, particularmente daquela entrega que é feita toda a tarde pelo Ministério da Saúde, porque o problema do coronavírus, a questão do coronavírus, devido à sua complexidade, ela é transversal. Ela abrange não apenas o esforço do Ministério da Saúde, mas também o esforço de todos aqueles que estão, todos os ministérios envolvidos do governo federal. A partir de hoje, este será o novo formato da coletiva, sempre com a participação de mais de um ministério, para que possa trazer esclarecimentos a toda a população brasileira do esforço que está sendo feito pelo governo. Tá? Então eu agradeço a presença de todos e nós vamos começar agora com o ministro Tarcísio. Boa tarde a todos. A ideia aqui é só falar um pouco sobre a logística, né? Durante essa crise muita gente fica preocupada, e o abastecimento, né? Haverá abastecimento, o abastecimento está funcionando, tem muita notícia, muito reporte acerca de bloqueio de via, interrupção de fluxo. A logística está garantida, o abastecimento está funcionando, né? Os portos estão funcionando, então nós temos medidas para garantir a proteção do portuário e a continuidade dos serviços. No que diz respeito às rodovias federais, nós tivemos aí um contato muito bom, muito rico com os secretários de transporte dos estados, no âmbito do Conselho dos Secretários de Transporte. Todos os decretos que precisavam de ajustes foram revistos, nós fizemos os ajustes em parceria com os estados, então todas as atividades de suporte ao transporte estão liberadas, estão funcionando. Nós iniciamos na sexta-feira o atendimento a caminhoneiros por meio do SESC Senat, são 130 pontos de atendimento, um atendimento que vai levar 15 dias, então a logística está garantida, está funcionando, e agora a gente entra numa nova fase da nossa atuação, que é em parceria com o Ministério da Saúde, dar suporte para que os materiais que começam a chegar, e são kits de teste, testagem rápida, vão ser EPIs, eles possam rapidamente ser distribuídos. Então, uma parte desse material já começa a chegar hoje no aeroporto de Guarulhos, vai ser distribuído ao longo dessa semana para o Brasil inteiro. A equipe do Ministério da Saúde está trabalhando nisso e nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Estamos contando com isso também, com o apoio dos estados. Nós temos aí todos os meios dos estados disponibilizados para nós, para ajudar nessa tarefa de fazer o insumo chegar. Importante para isso, importante para que a gente consiga entregar tudo rapidamente, foi o estabelecimento de uma malha mínima aérea. Então hoje nós temos 46 localidades do Brasil atendidas com o serviço de transporte aéreo por meio das principais companhias brasileiras. Então nós conseguimos condensar a pouca demanda que nós tínhamos em cada uma das companhias, fazendo com que cada perna fosse executada por uma companhia, condensando as demandas das demais. Isso num movimento acertado com o Ministério Público Federal, com o CAD, ou seja, nós temos voo então para todas as capitais e mais algumas localidades, perfazendo um total de 46 localidades. Isso unido ao fato dos aeroportos estarem abertos, né, e a essa união que nós estamos agora aqui promovendo juntamente no Ministério da Saúde, vai garantir com que os equipamentos de saúde, com que as vacinas, com que os testes cheguem rapidamente aos seus destinos. Então eram essas observações iniciais. Nós temos então a logística funcionando, prateleiras abastecidas, estradas liberadas, estruturas de suporte funcionando, portos funcionando, aeroportos funcionando, e agora a gente também está entrando aí num apoio ao Ministério da Saúde, que está conduzindo essa operação logística para que a gente possa também garantir a chegada dos equipamentos de saúde, dos EPIs, aonde é necessário. Então são essas as primeiras considerações, ministro Braga Neto.
Muito obrigado, ministro Tarcísio. O ministro Onyx, por favor. Só mais uma observação, uma coisa muito importante. Nós acertamos aqui com o Ministério da Saúde a campanha de vacinação dos caminhoneiros e dos portuários. Então, os profissionais de transporte terão esse suporte. Eles entram na prioridade assim que acabar a vacinação dos idosos e dos profissionais de saúde. Então, esse arranjo está feito, isso é muito importante, que vai garantir esse conforto a mais aos profissionais de saúde. E aí meu agradecimento ao ministro Mandetta. Ministro Onyx, por favor. Ministro Braga Neto, primeiro dizer que o Ministério da Cidadania, nesta última semana, editou várias portarias para dar tranquilidade a todas aquelas pessoas que estão sob a cobertura dos programas sociais do governo federal. Primeiro, nós ampliamos para 120 dias, tanto para os benefícios de prestação continuada, como para o programa Bolsa Família. Não haverá nenhuma família ou pessoa que será retirada dos dois programas. Em virtude da questão do Covid, nós vamos manter, que são a portaria 330 e a portaria 335. Da mesma maneira, foi feita uma portaria para orientar a ação dos CRAS, fundamentalmente o Sistema Único de Assistência Social, onde nós também liberamos o uso do IGD, para todas as prefeituras poderem ampliar a sua capacidade de atendimento. Também está anunciado pelo governo o reforço de 2 bilhões de reais, que está nesse momento em processamento pelo Ministério da Economia, junto à Casa Civil, para que a gente reforce o Sistema Único de Assistência Social nos estados e municípios, e que brevemente deverá estar liberado. Também queria chamar a atenção que, por ordem do senhor presidente, também foi feita a transferência, numa recente medida provisória, de recursos para permitir a inserção, neste mês de março, com pagamento em abril, de 1.220.000 novas famílias no programa, elevando para o Bolsa Família a cobertura de 14.290.000 famílias. É muito importante relacionar nesse momento de que sempre houve uma discussão do ponto de vista das taxas de cobertura. Com esta com esse novo anúncio de 1.220.000 famílias, a taxa de cobertura do Nordeste é de 111,90%. O que é essa taxa de cobertura? É o número, segundo o censo de 2010, das famílias elegíveis em extrema pobreza e pobreza, e a taxa coberta pelo Bolsa Família. Então, no governo Bolsonaro, nós temos, pela primeira vez na história, o número de mais de 14.290.000 famílias no programa Bolsa Família. E eu queria agora passar por algo que tem trazido muitas manifestações até o Ministério, que é a operação para o pagamento dos R$600. Quero primeiro ressaltar aqui o esforço das equipes do Ministério da Economia, da Casa Civil e lá do Ministério da Cidadania, para trabalhar na organização da operacionalização, ministro. O mais importante é darmos agilidade e segurança. É importante dizer isso, porque nesse momento que estamos aqui reunidos, o projeto está sendo votado no Senado Federal. E logo após, nós temos ainda três fases importantes. Nós temos a sanção, que será o mais rapidamente possível, terá que haver um decreto regulamentador e deverá haver uma medida provisória de crédito extraordinário para permitir que esse recurso chegue até as pessoas. Eu quero lembrar que o cadastro único no Ministério da Cidadania tem hoje 75.122.857 pessoas, das quais 60.405.000 têm CPF. E em abril, segundo a avaliação que eu recebi nesse instante, antes de vir para a reunião, deveremos chegar a 65 milhões com o CPF, um total de 28.484.729 famílias.
Como é que será isso? Segundo a lei, o pagamento será pelos bancos federais, Banco do Brasil, Caixa, Basa e BNB. Estamos trabalhando com as melhores redes, que é Caixa, Lotéricas, Banco do Brasil, Correio. Será a maior rede possível para o dinheiro chegar com agilidade para o cidadão. Nas soluções que buscamos, o cidadão que não está em programas do governo, que não está no cadastro único, ele vai poder inserir informações. E nós vamos buscar os elegíveis como? Atendendo os requisitos da lei, passando pelo cadastro único, mais as informações recebidas dadas através de um sistema que será anunciado brevemente, e haverá o batimento, ou seja, haverá a confrontação com todos os registros e todos os cadastros que o governo federal tem. É importante dizer que o cadastro único atende a 25 programas do governo federal em relação à assistência social e atende a estados e municípios. Por fim, público do Bolsa Família. Pagaremos agora as 14 milhões de famílias em abril. Aqueles que estão no Bolsa e têm, pela lei, direito aos R$600, eles seguramente vamos pedir à Caixa Federal para que faça um esforço e emita uma folha suplementar para poder agilizar e permitir o pagamento dessas famílias. Para quem não recebe o Bolsa, então aí os cruzamentos serão feitos. Por exemplo, o público que é microempreendedor individual, que é MEI, nós estamos falando com o Ministério da Economia, que está aprontando a base de dados, vai transferir para o Ministério da Cidadania e para o Cadastro Único, para que a gente possa estabelecer com clareza os critérios de elegibilidade. Por fim, contribuintes individuais são as pessoas físicas que estão fora do MEI, mas são contribuintes para o INSS. Eles também terão um espaço para garantir o recebimento desse recurso. Os informais, que estão à margem de qualquer cruzamento, eles terão uma solução tecnológica. Essa solução será digital. Eu quero fazer um pedido para que as pessoas não se dirijam nesse momento, nem às agências da Caixa Federal, nem às agências do Banco do Brasil e nem aos CRAs. O sistema ainda não está implantado por conta de que falta a votação no Senado, que deve acontecer hoje, e a implementação que deveremos anunciar brevemente. Para concluir, é importante ressaltar, por favor, mantenha o sigilo dos dados. No último final de semana, várias iniciativas, inclusive denunciamos ao ministro Sérgio Moro e à Polícia Federal, criação de sites, números, para obter os dados das pessoas. O objetivo disso é depois fraudar o sistema. Então, por favor, as pessoas tenham um pouco de calma, não deem os seus dados para qualquer pessoa ou qualquer site que diga que por lá ele vai receber o benefício. Não procurem os bancos oficiais nesse momento, porque o sistema ainda não está acionado, por conta de que a lei ainda não está sancionada, e tudo isso para manter os dois pilares, que é o de segurança no processo e agilidade. O presidente Bolsonaro determinou que no mais breve espaço de tempo nós possamos atender a todas essas categorias que estão aqui listadas, e os recursos irão chegar sim com segurança na mão de cada brasileiro e cada brasileira para ajudar a vencer esse momento. Era isso, senhor ministro. Ministro André Mendonça, da AGU. Boa tarde a todos. Ministro General Braga Neto, demais ministros. Boa tarde à imprensa, à sociedade brasileira que nos acompanha. Em primeiro lugar, dizer que o momento que nós vivemos é um momento em que se demanda de todos uma atuação serena, séria e baseada em bom senso de todos, trabalho coordenado, um trabalho sistêmico, tendo como foco a defesa do cidadão, o interesse do cidadão. No âmbito do que me envolve, nós temos sido demandados a tomar medidas e avaliar várias medidas com impacto jurídico, e todas as medidas, elas têm que ser avaliadas dentro dessa perspectiva, não só dentro da questão jurídica, mas analisando 4 pilares fundamentais. Primeiro, a saúde. Segundo lugar, desenvolvimento e as desigualdades sociais e regionais. Em terceiro lugar, os impactos econômicos. E em quarto, que é o que me diz respeito mais diretamente,
o impacto jurídico e a viabilidade jurídica das medidas. Esse trabalho, por ter essa característica multidisciplinar, envolve o engajamento de todos, e daí a representatividade de todos nós aqui nessa tarde. De modo específico, no que tange à AGU, nós designamos 12 advogados da União para reforçar a equipe da consultoria jurídica do Ministério da Saúde, 4 membros da instituição para agregarem ao trabalho que está sob a coordenação da Casa Civil, além de todo um redirecionamento interno focado no atendimento, no prazo mais exíguo possível, das demandas que envolvem o combate à crise do coronavírus. Os colegas têm trabalhado dia e noite, sábado e domingo, de madrugada, focados diante da necessidade de atender com presteza às necessidades de cada pasta. Para os senhores terem uma ideia, no âmbito das licitações que têm sido demandadas pelo Ministério da Saúde, os colegas têm dado pareceres no prazo de 24, no máximo 48 horas. Nós fizemos uma alteração legislativa encaminhada pelo Presidente da República, mudando os critérios para a contratação em função do combate, da aquisição de medicamentos, produtos e contratação de serviços para o combate à crise do coronavírus. Vários atos normativos foram editados. Eu chamo a atenção especial para as atividades essenciais, aquilo que demanda que a sociedade continue numa atividade permanente, até para serem supridas as carências de medicamentos, de abastecimento de alimentos, a atividade que está diretamente envolvida também a produção de alimentos e medicamentos, transporte, aeroportos, para que toda a questão logística, a questão de saúde, a questão sanitária, ela possa se desenvolver dentro da maior normalidade possível. Alguns atos normativos estão em gestação, alguns deles já anunciados, e eu chamo a atenção para as medidas provisórias que envolvem a apresentação já feita pelo presidente do Banco Central, várias políticas envolvendo a ajuda a trabalhadores, ao setor empresarial. Nós tivemos ontem uma decisão muito importante por parte do Supremo Tribunal Federal, que nos abriu uma perspectiva muito mais segura em termos de segurança jurídica, no que tange as amarras e os entraves até então presentes diante da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós temos uma expectativa também de uma outra ação muito importante que envolve a questão do BPC. O BPC, da forma como ele foi aprovado, na nossa perspectiva, ele tem vícios de constitucionalidade, e uma vez saneada essa questão, certamente a economia terá muito mais, uma perspectiva muito melhor de auxílio ao combate à crise, porque são 20 bilhões ano, uma perspectiva de 10 anos, 200 bilhões de reais. Então, toda a tratativa de incentivo à economia, ela parte dessa segurança também, do que já existe de comprometimento das finanças públicas. Nós estamos trabalhando também numa medida provisória a partir de um diálogo iniciado pelo Procurador-Geral da República, a fim de se criar um fundo específico destinado ao coronavírus, a vários ingressos previstos, frutos de acordo de leniência, de ações premiadas, de ações civis públicas, ações de improbidade. Então, nós vamos procurar criar um fundo especialmente voltado a aportar esses recursos a fim de que sejam centralizados no combate ao coronavírus. Nós, há pouco, ingressamos com 2 pedidos de suspensão de segurança junto à presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Um deles
que trata da questão do fundo eleitoral. A questão do fundo eleitoral, a destinação desses valores, se vai ou não se destinar para o combate à crise do coronavírus, é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional, então isso demanda uma alteração legislativa. É um entendimento que está no debate político, não é um debate judicial, e daí a necessidade de se fazer o debate no campo adequado. O segundo pedido de suspensão de segurança, ele envolve a questão de atividades essenciais, duas delas de modo muito específico, a questão das lotéricas. As lotéricas, elas são imprescindíveis para a população, em especial aquela de baixa renda, porque é ali que ela paga a sua conta de água, a conta de luz, é ali que ela recebe seu Bolsa Família, e sem as lotéricas disponíveis para essa população, ela não vai ter como ter água, luz e alimento dentro de casa. Um outro ponto que também tem sido debatido é a questão das atividades religiosas. O decreto presidencial que considerou as atividades religiosas como atividade essencial, ele fez uma ressalva expressa de que tem que se atentar para as determinações de saúde, de vigilância sanitária. Esse decreto ele se baseou no que foi já construído pelo governo do estado de Nova York, que fez uma orientação no mesmo sentido, até mais aberta do que foi feita aqui no Brasil, porque em Nova York se deixou a critério das autoridades religiosas e não das autoridades de saúde. Então, são esses os pontos essenciais que eu gostaria de compartilhar com os senhores hoje. Meu muito obrigado. Muito obrigado, ministro André. Brigadeiro Botelho, do Ministério da Defesa. Meu cordial boa tarde aos senhores ministros, senhores presentes, boa tarde. O Ministério da Defesa foi acionado para cumprir a missão de apoio aos órgãos de saúde, os órgãos de segurança pública, desde o dia 20 de março. Com essa missão, o ministro estabeleceu a diretriz de execução para as Forças Armadas por intermédio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Nós nos organizamos, dado a capilaridade das Forças Armadas em todo o território nacional, nós nos organizamos em 10 comandos conjuntos e um comando conjunto permanentemente ativado, que é o Comando de Operações Aeroespaciais da Força Aérea Brasileira. Dessa maneira, nossas ações iniciais foi o contato com as autoridades de saúde e segurança pública dos estados e municípios para identificar as demandas dos estados e municípios no esforço nacional de combate ao Covid-19. E, desde então, várias ações estão sendo desenvolvidas pelas Forças Armadas. Dentre elas, podemos destacar apoio à vacinação contra a gripe. Apoiamos alguns estados contra a vacinação à gripe, a desinfecção e descontaminação de áreas de maior circulação, sejam em metrôs, rodoviárias, estações de BRT, onde nós fizemos esse tipo de trabalho, utilizando a expertise que nós temos, equipes de DQBRN, que é a Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, das Forças Armadas. Fizemos inspeções navais, onde foi demandado, campanhas de conscientização também, apoio à distribuição de cestas básicas, montagem de barracas, montagem de hospitais de campanha dos estados e municípios. Utilizamos também equipes das Forças Armadas especializadas na triagem de pessoas para serem encaminhadas à rede hospitalar dos estados e municípios, apoio ao controle das faixas de fronteiras, em apoio à Polícia Federal e aos agentes de aduana e de imigração, assim como também apoio aos portos e aeroportos nesse tipo de controle. E, enfim, fizemos também capacitação de agentes para a defesa biológica e química, desinfecção e descontaminação de áreas também, a capacitação dessas pessoas. E um grande trabalho que é feito pelas Forças Armadas é o apoio logístico ao Ministério da Saúde também, nas suas demandas logísticas de transporte, seja marítimo, terrestre ou aéreo, para todos os locais do Brasil, de todo tipo de insumos de saúde. Então, em resumo, essas são as atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas. Muito obrigado, senhores. Boa tarde. Senhores, me desculpem, é a coordenação. Agora o ministro Mandetta, por favor. Muito bem, boa tarde a todos. Esse
novo formato. Aqueles que estão acostumados com o formato dos últimos 60 dias dos boletins epidemiológicos no Ministério da Saúde, entendam como um mesmo boletim, um momento do boletim, só que ampliado no término dos 30 dias entre o primeiro caso e os 30 dias, a gente dimensionou o problema. O problema ele extrapola muito o tamanho do Ministério da Saúde para a solução do problema. Então, a partir de agora, começa um conceito ampliado de coordenação e controle das ações, num formato em que o Ministério da Saúde muitas vezes fará demandas que hoje estão sobrecarregadas no Ministério da Saúde e que esse comitê operacional nos ajuda. Exemplo, estava aqui ao meu lado aqui o ministro Tarcísio. O ministro Tarcísio está com o celular dele ali em tempo real, porque acaba de pousar o avião com os kits que vieram, que a gente fez com a Vale. Então esse avião chega. Se eu estivesse ainda só o Ministério da Saúde, eu teria muita dificuldade em mandar para os estados, já que a malha aérea, a logística aérea, que esse é um insumo que a gente quer que chegue rápido, nós na semana passada despachamos materiais de caminhão de São Paulo para o Pará, por exemplo, que levou 5, 6 dias para chegar. Então, começa então agora uma ação muito mais integrada, não só sobre essa dos kits, que vai ser um teste dessa logística que está sendo organizada tanto pelo ministro Tarcísio quanto pela Defesa, junto com a Aeronáutica. Ela pode envolver aviões cargueiros, pode envolver os aviões de pequeno porte, pode envolver aviões dos estados, dos municípios. Acho que o Tarcísio pode dar um enorme de uma explicação sobre isso. O ministro André tem dado um apoio enorme na questão jurídica, que precisa também de ajustes, porque nessa semana nós tivemos abertura de fábrica que estava fabricando material de máscara N95, que nós estávamos tentando fazer para dar um pouquinho para cada um, e aí vem a ação judicial. Teve a fábrica de respiradores que estávamos construindo para fazer um pouco para cada um, veio o prefeito, fez ordem judicial. Essa situação se repete diariamente, requisições administrativas, requisições em que se pega rapidamente em primeira instância e às vezes não dá tempo. A AGU tem toda uma estrutura agora de diálogo com todos os tribunais permanentes, e aqui o agradecimento, já que tratou muito com o Ministério da Saúde, um agradecimento ao Supremo Tribunal Federal, à Procuradoria-Geral da República, à Câmara Técnica que trata dos direitos na área de saúde, que fez essa parceria e que agora o ministro André reforça esse diálogo para com todos eles. Eu acho que, do ponto de vista geral da mesa, o ministro Onyx, com a pasta de cidadania, tem um enorme desafio, que é como construir um manejo social para essas pessoas idosas, principalmente em favelas e comunidades. A gente tem dialogado muito dentro do governo, e eu tenho dialogado com os secretários estaduais e municipais, dentro do que é técnico, dentro do que é científico, dentro do planejamento, quais seriam as condicionantes, o que a gente precisa ter na saúde nesta semana, na outra semana, para que a gente possa imaginar qualquer tipo de movimentação que não seja essa que a gente está. Por enquanto, mantenham as recomendações dos estados, porque essa é, no momento, a medida mais recomendável, já que nós temos muitas fragilidades ainda no sistema de saúde, que são típicas não de faltas do Ministério da Saúde ou do governo. Lembro vocês, a China reabriu as vendas e as saídas de material tem 12 dias.
Nesses 12 dias nós competimos com os Estados Unidos, competimos com a Europa, competimos com o mundo inteiro, já que lá concentra mais de 94% desses insumos. Eu sei da boa vontade de muitas pessoas para fazer um pouco, mas lá concentra a grande quantidade. Hoje nós conseguimos fechar a compra de 200 milhões de itens hoje. O mercado começou a se ajustar, já estamos com 92% da produção chinesa voltando ao normal. A gente imagina que nesse mês agora de abril, essa compra nós vamos testar o prazo de entrega. Eles têm até 30 dias para entregar. Nós vamos ver se isso vai chegar aqui com 5, com 10, com 15, com 20 ou com 30. Pode ser que para a gente colocar esse material aqui, pode ser que o ministro Tarcísio vai ter que fazer uma logística internacional. Pode ser que vai ter que mandar cargueiros lá na China para pegar esse material para voltar. Então isso agora, após a assinatura desse contrato, aí a coisa pode andar. Hoje, o nosso maior desafio no Ministério da Saúde, tenho certeza de todos os ministérios, é a burocracia estatal, típica da estatal, que tem que ter e que a gente preza muito, mas que para tempos de emergência, entre aprovar uma MP com recursos adicionais, como foi votado lá no Congresso, e esta MP literalmente se transformar num empenho para que a gente possa empenhar esses valores, são sempre valores altos, e pagar e poder andar, demora. Os fornecedores da China, eles querem receber contra a entrega, que é uma coisa atípica também. Então a Embaixada do Brasil na China vai fazer a conferência e fazer o pagamento. Nós estamos trabalhando com muita agilidade, mas precisamos de conforto legal para poder andarmos mais rápido, todos nós que estamos aqui. Nós temos uma série de outros itens, mas eu acho que, pelo que eu entendi, General Braga, a gente depois permanece para que o Wanderson apresente o boletim, que é o consolidado das 24 horas, o Gabardo apresente as providências que tem em relação que foram tomadas, essa questão de abastecimentos. Então, eu acho que, em considerações gerais do que é a pasta saúde, que continua técnica, continua científica e continua trabalhando dentro do seu planejamento com os CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o CONASEMS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que aqui eu agradeço os dois presidentes que trabalharam o final de semana todo e trabalharam hoje e estão trabalhando no Ministério para que a gente possa ter o estoque nacional de leitos, o estoque nacional de insumos e para que a gente possa analisar as condicionantes do sistema de saúde para, na hora certa, podemos dar um passo à frente em relação à economia. Muito obrigado, ministro Mandetta. Então, deixando claro para os senhores, esse é um novo formato das conferências de imprensa no final da tarde, todos os dias, sempre com a presença de mais de um ministério, mas a constante presença do Ministério da Saúde, aqui todos os dias. Nós passaremos agora a 8 perguntas. Após as 8 perguntas, o ministro Mandetta permanecerá para aquele briefing diário que ele tem sobre a situação do coronavírus no país. Muito obrigado a todos. Isso aí o pessoal vai falar depois. Tá? Agradecemos a presença de todos. Vamos lá. Primeira pergunta, Luciana Verdolim, Jovem Pan. Boa tarde, ministro. Eu queria perguntar para o ministro Mandetta sobre a taxa de letalidade, que ela vem aumentando aos poucos nos últimos dias. Era de pouco mais de 2% na semana passada. Agora, de ontem para hoje, já subiu 0,3%, tá? Se não me engano, 3,5%. Por que vem tendo esse aumento constante da taxa de letalidade aqui no Brasil? Muito bem. A taxa de letalidade, ela é calculada assim: tenho tantos casos confirmados e tenho tantos óbitos. Eu divido a proporcionalidade de um para o outro. Os óbitos são muito mais fáceis de serem confirmados.
Uma pessoa falece, eu tenho ou confirmação do vírus, já era caso confirmado, foi a óbito. Os casos que estão aí, nós não temos testagem para todos. Então o número de casos confirmados é muito maior do que o número de casos que temos como casos confirmados. Se tivéssemos hoje todos os casos que estão circulando o Brasil afora e que existem, nós teríamos um denominador maior e uma letalidade menor. Quanto menos testes você faz, maior fica a letalidade. Quanto mais testes você faz e confirma, você diminui a letalidade. Então, a sua pergunta é muito pertinente por conta de que nós não estamos chegando hoje 500 mil testes aqui que o Tarcísio acabou de informar, Vale do Rio Doce conseguiu. Temos a parceria também com o sistema bancário, Bradesco, Itaú, Santander, que estão mandando mais 5 milhões de testes, quer dizer, vamos ter 10 milhões, né? E vamos fazer ainda mais a PCR-RT, nós vamos aumentar muito o número de casos confirmados. Então esperem para essa semana o aumento do número de casos. Se eu aumentar o número de casos, vai cair a taxa de letalidade. Os casos no mundo, segundo o Gabardo me falou aqui, 4,8 a taxa de letalidade. Volto a repetir, esta patologia, ela é nova, ela está escrevendo a sua história. Nós estamos interpretando no dia a dia e ela vai se mostrar de maneiras assimétricas até que nós tenhamos no mundo uma uniformidade. Eu acredito que nós ainda vamos levar um bom tempo para escrevermos a história natural dessa doença, a fisiopatologia dessa doença, a letalidade. E agora, algumas coisas a gente sabe, a morbidade, quanto tempo essas pessoas ficam internadas, para quem vai atender isso é ouro. Nós sabemos uma letalidade, para nós é relativa, porque tem essa questão da testagem. E nós temos em São Paulo um ponto fora da curva, que a gente vem monitorando, eu tenho pedido, que é um hospital só de idosos, de um plano de saúde que só vende plano para idosos, e que iniciou um processo de contaminação de pessoas nesse local. Então ele é um case, ele é um caso que a gente está monitorando para saber, ele não se repete caso esses idosos estivessem em qualquer outro lugar. Segunda pergunta, Tiago Nolasco, TV Record. Olá, ministros, boa tarde. Minha pergunta é para o ministro Mandetta. Ministro, eu gostaria de saber se o senhor está tendo ou teve atritos com o presidente Jair Bolsonaro, se sente ameaçado de demissão ou se pretende deixar o cargo. Antes de você começar, deixa claro para vocês, não existe essa ideia de demissão do ministro Mandetta. Isso aí está fora de cogitação, no momento. Tá certo? Não existe. Certo. Vamos lá. Em política, quando a gente fala não existe, a pessoa já fala existe. Bom, é claro que existem situações em que você aponta um caminho, você pode ter dificuldades aqui ou acolá. O importante é que o espírito de todos é no sentido de tentar ajudar, tentar partir para a fase produtiva. Quando você tem uma notícia difícil, você passa por um processo de análise daquilo dali, você procura alternativas para aquilo dali. Isso é normal, isso é da natureza humana. O que a gente vem procurando é uma unicidade. Eu acho que hoje esse formato do Ministério junto, enfrentando, eu acho que ele responde. Eu acho que todos nós estamos tentando fazer o melhor pelo povo brasileiro. E o presidente também. Agora, os processos em andamento, as tensões, são normais pelo tamanho desta crise. Isso não é uma crise, seria muito pequeno da minha parte eu achar que isto é um grande problema, que este é o meu grande problema. Quando a gente fala foco, não vamos perder o foco. O foco é um vírus corona novo que derrubou o sistema mundial
ele é mais dramático do que as guerras mundiais, ele é mais dramático do que qualquer coisa anterior, porque ele atacou o país que mais produz insumos, máscaras, equipamentos de proteção individual. Quem vê a imprensa, ontem eu assisti ao Fantástico, os profissionais de saúde em situação dramática, é aquilo ali no mundo inteiro. Ontem, Nova York baixou a regulamentação para que a máscara N95 seja usada por 5 dias e seja individual. Aliás, faço aqui um apelo: quem tem máscara N95 na caixa, passa num hospital e deixa lá, ou entregue na Secretaria Estadual de Saúde. Um profissional de saúde pode precisar, e a gente precisa desse pessoal bem, porque é ele que vai atender todo mundo. É muito grande isso. Esse vírus, ele ataca a economia, ele ataca a sociedade, as políticas sociais, ele ataca a dinâmica da sociedade, transporte, bolsa de valores, ele ataca tudo, ele é sistêmico. A saúde é um norte, é um farol. Enquanto nós não temos uma resposta mais cientificamente comprovada, a saúde vai falar: para e vamos evitar contágio. Isso não é a saúde ser boa ou má, estar certa ou estar errada. Isso é o nosso instinto de preservação. Isso, como diz Gibran, Khalil Gibran, isso é a ânsia da vida por si mesma. Isso é a nossa vontade de preservar. Então, a nossa vontade de preservar, o instinto pela vida, ele é mais forte do que o instinto econômico. Então a gente precisa primeiro preservar esse instinto, dar as condições de trabalho para depois andar. Eu acho que é mais uma situação muito mais de entendimento do momento do que a gente dizer que esse é o nosso maior problema. Esse não é o maior problema. Esse é uma parte do problema. Eu acho que e as questões de ficar ou não ficar, elas já são muito caras. Eu já falei 2 ou 3 vezes. Enquanto eu estiver nominado, eu vou trabalhar com a ciência, com a técnica e com o planejamento, né? E aí o demais é só uma questão de estresse um pouco mais alto. Tem hora que o Tarcísio briga comigo, tem hora que o Onyx briga comigo, eu brigo com o Braga, o Braga puxa, o Fernando me puxa a orelha, e vai e vamos. É uma casa que hoje está todo mundo estressado por conta de um enorme problema para todas as nações do mundo. Próxima pergunta, Délis Ortiz, TV Globo. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar para o ministro da Casa Civil, que está concentrando... Falo mais alto? Que está coordenando as ações da crise e decidiram agora fazer toda essa coletiva que antes era praticamente técnica, com uma demonstração das ações que o governo vem fazendo, ou seja, abrindo o leque, tirando um pouco do protagonismo do ministro da Saúde. Mas como os senhores já responderam que está tudo bem e é assim mesmo, o clima é tenso, eu queria perguntar para o ministro da Saúde e também para o senhor sobre essa orientação científica, técnica e baseada em orientações da Organização Mundial de Saúde, que vem sendo dada pelo Ministério da Saúde e sua equipe, e a orientação não científica, política, que vem sendo dada pelo chefe dos senhores, que é o presidente Jair Bolsonaro. Essa tensão, esse conflito vai permanecer, ou os senhores que falam que estão tentando uma ação conjunta vão conseguir convencer o presidente de que essa orientação científica é que prevalece no mundo inteiro e é importante nesse momento? Eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: essa reunião aqui, ela não está aqui por motivos políticos. Ela está aqui porque o problema do coronavírus, ele atinge transversalmente todo o governo. E o que nós queremos aqui é ampliar a informação que o cidadão estava tendo. Essa informação estava esparçada. Em qualquer situação de crise, os planejamentos são centralizados e as ações descentralizadas.
E nesse planejamento está, inclusive, a questão da informação à população. Então, este é o motivo de nós termos, a partir de agora, para que a população tivesse acesso a uma gama de informações mais completas, para tranquilizar a população, que nós estamos reunindo aqui diversos ministros, tá? Diversos ministérios. Hoje é um simbolismo de estarmos aqui somente com ministros, né? Para que essa população passe a ter uma informação um pouco mais completa, devido exatamente à complexidade do problema. Ministro Mandetta, por favor. Sempre técnico, sempre científico, sempre sobre o máximo que a gente puder fazer para preservar vida. O Ministério da Saúde mantém o seu posicionamento sempre científico, sempre técnico, procurando mostrar para todos, sem distinção, qual o porquê, qual é a razão de termos esse posicionamento técnico, científico e por que estamos assim. E se tivermos que ler e mudar, nós não temos problema nenhum em falar. Podemos fazer com segurança? Podemos, faremos. Não podemos fazer com segurança, o Ministério da Saúde vai continuar advertindo, orientando, procurando trazer todos para dentro do mesmo foco. O nosso inimigo, nesse momento, número 1, é o vírus. E ele tem efeitos colaterais em todos os lugares. Eu vejo que o grande divisor é: temos uma onda na saúde e temos uma onda na economia. Parece que está muito claro para todo mundo isso. Parece que é consenso de todos que fazer um lockdown absoluto da sociedade brasileira, nesse momento, não é o que a gente está precisando, porque a gente vai ter muito problema ali na frente. Moderar como nos movimentar, como ativar partes importantes da economia, para que não tenhamos a segunda onda maior que a primeira, também já é ponto consenso de todos que estão aqui nessa mesa. Então, acho que se a gente conseguir partir, mas nada feito isoladamente o governo federal. O governo federal decidiu que agora vai ser assim. Não. O SUS trabalha com a tripartite. Eu tenho o fórum com os secretários, que conversam com os governadores, eu tenho esse canal permanente de diálogo. E vai ser através desse canal que a gente vai ter as condições. No momento, a gente deve manter o máximo grau de distanciamento social, para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. Nós estamos aumentando o sistema, estão chegando equipamentos. A gente está que aguardar a quantidade de hospitais de campanha que estão sendo ainda construídos em várias cidades. O governo federal também irá dispor para determinadas localidades de hospitais de campanha que precisam ainda ser montados. Os equipamentos de proteção individual chegaram nos estados na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira, chegaram nas secretarias estaduais. Elas ainda têm que repassar esses equipamentos para todos os hospitais de referência, para eles se sentirem abastecidos. A compra que fizemos ainda tem que chegar. O plano de manejo social e econômico da parcela extensa da sociedade, a burocracia mata. E ela está, muitas vezes, no caminho entre o que se vota e como chega no cidadão. Tudo isso exige que a gente não faça movimento descoordenado e movimento em manada. Senão nós teremos os dois problemas ao mesmo tempo. Nós teremos um mega problema de doença e um aprofundamento da crise econômica. Então nós somos todos aqui maduros, todos homens, inteligentes, e vamos passar por isso com o máximo de reflexão que a gente possa ter, com os números que a gente possa ter. Aqui só tem gente, o Ministério é extremamente técnico, e em sendo extremamente técnico é fácil da gente montar boas estratégias. Próxima pergunta, Daniel Verteman, Estadão.
Ministro Mandetta, boa tarde. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco os critérios para a distribuição destes testes que o governo está comprando. Semana passada o Ministério falou em mais 20 milhões de testes. Quantos estados, quais estados vão receber, quais hospitais? Quais serão os critérios dessa distribuição? Já foram entregues uma quantidade? Qual será essa quantidade, em que prazo? Só para eventualmente você não perder sua chance de pergunta, como nós vamos ficar, o Wanderson e o Gabardo vão apresentar, a sua pergunta vai ser apresentada ali na apresentação. O teste rápido, quando que ele se aplica, para quem se aplica, para quanto que vai para o Estado, e o outro que é PCR-RT, ela é bem técnica, ela vai estar na apresentação, aí fica a seu critério, porque eu iria pedir para eles responderem, mas eles vão falar na sequência, por isso que eu estou te dando essa informação. Ok, e se o senhor pudesse falar também se conversou com o presidente Jair Bolsonaro hoje, e se há alguma conversa dessa para encontrar, né, essa dúvida entre a definição de isolamento social que o presidente defende e a definição de isolamento que o Ministério da Saúde está orientando. O senhor já conversou e se acertou com o presidente sobre isso? Que primeiro, para a gente levar para o presidente, hoje a gente passou aqui trabalhando lá na nossa sala, estava o ministro Moro, tem uma série de questões relacionadas à segurança nessa história. Estava o Tarcísio, tem uma parte enorme de logística que ele vai ter que me dar os retornos dessa história. Tem o pessoal da saúde, tem toda a consolidação. Tem o ministro Ramos, que tem que me dar toda uma parte política dessa história. Nós precisamos levar para o presidente o conjunto da obra, porque nós não podemos deixá-lo sem todas as visões. O próprio ministro Guedes sabe que a gente precisa, tem condicionantes para organizar. Então, assim que a gente tiver um material conciso, que tenha começo, meio e fim, que possa abrir para ele olhar, e é lógico que a última palavra é dele, nós vamos trazer aqui nesse espaço e falar assim, olha, imaginamos que isso possa ser assim, mas volto a repetir, tem condicionantes, não tem tempo. Quem fala que vai ser dia 1, dia 6, dia 7, dia 18, dia 19, todos os países do mundo que se comprometeram com tempo, bateram com a cara na porta. Ontem foi o Trump que teve que passar da Páscoa para o dia 30 de abril, porque os Estados Unidos precisa até 30 de abril para se organizar. Então, está todo mundo procurando se organizar. Lembrem-se que a gente já vem fazendo nos últimos 30 dias vários movimentos. Quem está acompanhando a crônica dessa história, nós estamos sempre um pouquinho à frente desse vírus. E eu acho que essa parada que a gente deu, para não deixar o turbilhão, como a gente fala, sair muito rápido em todos os lugares, nós vamos colher o fruto dela ainda na próxima quinzena. Você, quando faz a paralisação, você começa... Os casos acontecem, os casos que vinham. Não é de 0 a 14 dias o aparecimento dos sintomas. Então, quando você para hoje, o que você fez nos 14 dias anteriores é que reflete nas suas 2 semanas para frente. Essa paralisação de 2 semanas, você vai colher os frutos lá na frente. Então não pense, e parar no meio, no pico do morro, igual a Itália fez, parar quando você está lá no ápice, a Espanha, parar quando está lá no ápice, aí a epidemia vai sentir o seu curso, mesmo você tendo parado até o final, e vai causar aquilo que aconteceu, e pode causar em Nova York, e pode causar na Califórnia, mas eles são muito fortes, você está falando da maior potência do mundo, né? Então a gente está vendo a maior potência do mundo pegar uma cidade que é a mais cosmopolita do planeta. Olha o que esse povo investe em biossegurança, olha o CDC, olha a indústria, olha o parque, olha o PIB. Para estar com dificuldade, nós vamos ter também. Então calma, que nós vamos fazer as nossas coisas do nosso jeito, sabendo que a gente tem favela, sabendo que a gente tem comunidade carente, que a gente tem falta de saneamento básico, que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas na economia informal que precisa comer, sabendo que tem geladeira vazia, sabendo que a gente precisa administrar um eventual conflito social que pode acontecer, sabendo de todas as nossas fragilidades. E por isso o assunto é muito maior do que o Ministério da Saúde. E nesse ponto eu acho que é onde o presidente chama todos.
E aí, essa situação de ir todo mundo para cima, que essa briga não é da saúde, essa briga não é minha, não é de Antônio, de Maria ou de José, ela é da imprensa, ela é do meio de comunicação. Aliás, aqui eu falei que o meio de comunicação, outro dia, ficaram bravos comigo, puxaram minha orelha lá na Globo, porque eu fiz um comentário sobre a cobertura, e eu peço desculpas. Eu acho que a gente, quando erra, a gente erra. Agora, sempre procurar todo mundo fazer o seu melhor, levar a melhor informação, e naquele momento o que eu quis dizer é o seguinte: leia um livro, escuta uma música, procura conversar, nós estamos na quaresma, leia um pouco a Bíblia, procure outras possibilidades, porque acho que ontem foi no Manhattan Connection, o Lucas falando que poltrona, sofá e televisão ligado o tempo todo é estresse, que isso também é muito danoso, que tem que fazer esporte, que tem que caminhar. É isso aí, eu acho que é nesse sentido. O momento é um momento de que tem que ter extrema grandeza, todo mundo, para respirar fundo e viver e ir passando, e nós vamos ganhar. Nós temos notícia boa, nós temos paciente curado, nós temos paciente em alta, nós estamos vacinando nossos idosos, nós temos um exército de solidariedade sendo montado dentro do país, nós temos um empresariado brasileiro ligando, perguntando o que ele pode fazer, que é isso que é o momento agora, o que cada um pode fazer para o Brasil poder passar na frente disso daí. Não o que o governo vai fazer, o que o ministro vai fazer, o que o presidente vai fazer, vamos fazer nós. Essas horas não tem rico, pobre, PT, PCdoB, PMDB, DEM, não tem, acabou. Agora é mirar, passar por isso da melhor maneira possível, vai doer, vão ser dias duros, nós vamos todos passar dias duros, vamos ter dias bons, vamos ter dias que vamos acertar e vamos ter dias que vamos errar. E todo mundo tem que fazer a sua autocrítica, falar, eu errei, vamos para frente, vou melhorar, né? E otimismo, e fé, e rezar, todo mundo. Outro dia me perguntaram dos pastores, pode ficar aberta a igreja? Pode, só não pode aglomerar, só não pode pôr a mão, abraçar a pessoa, isso não pode. Mas você tem um lugar que você possa entrar e fazer uma oração, tranquilo. Distanciamento social não quer dizer isolamento absoluto. Pessoa fazer uma caminhada é bom para a parte respiratória. Nós não estamos ainda em lockdown absoluto. Agora, o máximo possível que você puder não expor a sua família, os seus idosos, seu núcleo familiar, deixar a criança com idoso agora, é muito complicado. A criança é assintomática, gente. Ela contamina, ele vai para o hospital. Ele vai para o hospital, ele precisa do CTI. Se todos forem ao mesmo tempo, não tem. Se faltar oxigênio numa determinada cidade que está usando demais, se faltar máscara, e o cara que tiver um apendicite no meio disso? E o cara que tiver um infarto e precisa do leito do CTI? Que às vezes ficam olhando, como perguntou ali para mim, a letalidade do coronavírus. Tá, a letalidade está ali, mas e a do sistema como um todo? Essa que tem que prestar atenção. E o presidente saiu ontem às ruas fazer as visitas, pode? Gente, em função do adiantamento da hora, a presente coletiva está encerrada. Os ministros se retirarão do recinto. O ministro Mandetta e a equipe técnica do Ministério da Saúde farão uma breve apresentação de dados técnicos da pasta. Não haverão perguntas após a apresentação do Ministério da Saúde. Obrigada. Gente, a hora. Nós não tem problema responder. Olha, eu acho que se for as perguntas que forem técnicas, que forem a respeito, eu vou pedir agora, o Wanderson vai mostrar o boletim epidemiológico, a gente sempre faz isso lá no Ministério. Depois a gente faz alguns comentários sobre como que está o andar dos casos. Gabardo sempre fala, vocês talvez não estejam, vocês cobrem muito palácio, mas acho que alguns aqui acho que estavam cobrindo lá, acho que era, você estava, né, CNN, né, cobrindo lá no Ministério também. E a gente lá faz, e depois as questões técnicas eu sempre deixo até que elas se esgotem, né? Agora, vamos ver se a gente consegue dar um passo à frente
Vamos ver se a gente consegue hoje dar um passo à frente. Então, hoje o Wanderson vai falar dessa parte aí, depois nós vamos falar sobre a história desse kit, aonde vai esse kit e o que se fazer com esse kit. Wanderson, por favor. Boa tarde. Próxima ao Renato, vai ficar aí? Bom, então nós temos até o momento 4.579 casos no Brasil inteiro, 159 óbitos, perfazendo 3,5% de letalidade. Na região norte do Brasil, temos 254 casos confirmados, 6% do total, 1 óbito, 0,4% de letalidade. O Acre tem 42 casos, nenhum óbito. Amazonas, 151 casos confirmados, 1 óbito, 0,7% de letalidade. Amapá, 8 casos, nenhum óbito. Pará, 21 casos, nenhum óbito. Rondônia, 6 casos, nenhum óbito. Roraima, 16 casos, nenhum óbito. Tocantins, 10 casos, nenhum óbito. Região Nordeste, 790 casos no total, 17% do Brasil, 17 óbitos, 2,2% de letalidade. Alagoas, 17 casos, nenhum óbito. Bahia, 176 casos, 1 óbito, 0,6% de letalidade. Ceará, 372 casos, 5 óbitos, 1,3% de letalidade. Maranhão, 23 casos, 1 óbito, 4,3% de letalidade. Pernambuco, Paraíba, 15 casos, nenhum óbito. Pernambuco, 78 casos, 6 óbitos, 7,7% de letalidade. Piauí, 16 casos, 3 óbitos, 18,8%. Vocês podem ver que as proporções mudam bastante de acordo com a... Essa medição nessa fase, só para deixar claro para vocês, não deveria nem ser feita desse jeito. Ela deveria ser feita pelo total. Porque vamos supor que um estado tivesse 1 caso e 1 óbito. Você falaria que a letalidade era 100%? Então, ela não é tão matemática assim. Acho que eles estão colocando ali mais porque eles sabem que com o decorrer do tempo você vai aumentar o diagnóstico. Talvez aquela letalidade de 3,5 ali, ela é mais representativa. Ela é mais representativa. Embora eu ache que testando, aquele 4.579 ali vai subir. Vocês viram para quantos casos foi os Estados Unidos quando ele jogou teste lá dentro? 111 mil casos. 111 mil casos, não foi? Você imagina a China com 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, a China falar que só teve 80 mil casos? Quer dizer... Possivelmente, ministro, a letalidade real vai estar aqui em torno de 0,5%, 1%. No futuro, quando nós tivermos mais testes, então só falando das regiões globais, 2.507 na região sudeste, 55%, 132 óbitos, 5,3%, centro-oeste, 435, 9%, 2 óbitos, 0,5%, sul, 593, 13%, 7 óbitos, 1,2%. Todos esses dados estarão lá no nosso painel. Pode passar o próximo, Renato. O que dá, na evolução, 323 casos novos, de ontem para hoje, é 8% do total acumulado até ontem, ou seja, 323 sobre 4.256, 11% de incremento. Nos óbitos, nós temos 23 óbitos confirmados nas últimas 24 horas, 17% de incremento em relação ao total até o dia anterior, pode passar. E aqui o coeficiente de incidência, que é a proporção em relação à população. Então, nós temos o coeficiente de incidência mais elevado em Brasília, por causa do tamanho da população. A incidência global do Brasil dá 2,2 por 100 mil habitantes. Então, nós temos aqui todos os estados e as regiões mais afetadas, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Pode passar? Muita atenção aqui naquele quadro. Não, porque a gente vai ter que trabalhar com muita inteligência, porque nós não imaginamos com um país com tanta diferença, se vocês olharem aquele gráfico ali, nós não deveremos ter uma epidemia, a gente espera não ter uma epidemia, ao mesmo tempo em todos os estados da federação. A gente entende hoje, os maiores riscos São Paulo, Rio, nesse momento, Ceará
Quem que você está vendo aí? Ceará aqui, Rio de Janeiro, São Paulo aqui. E o Distrito Federal, ele tem uma característica toda ímpar, né? Que é o fato de você ter uma concentração local. Isso. E muita viagem ao exterior e uma área, uma cidade que traz gente ida e volta de todo o país. Então Brasília tem que ter muita atenção por conta das suas características georreferenciais, tá certo? O governador de fazer a sua máximo trabalho por aquele gráfico. Então, quando a gente for falar de movimentação urbana para as pessoas, a gente vai falar em função de quem está em risco maior e quem está em risco menor. Né? Aqui em Brasília, os casos ainda não chegaram no entorno, não chegaram nas cidades satélites. A grande maioria dos casos de Brasília está no plano piloto e no Lago Sul. Então, muita atenção quando a gente fala em movimentar os planos piloto e as cidades satélites, porque Brasília, o sistema de saúde dela, nos anos não foi devidamente estruturado para atender essa quantidade de gente que ela atende regularmente, que vem de todo lugar do país. Ela já vem com um sistema sobreutilizado e, além em cima disso, pegar uma onda, né? Pode ter muita dificuldade para atender. E é bem interessante esse dado, ministro, porque similarmente acontece a mesma coisa na Europa. Quando cruzamos os dados por incidência, a gente encontra que Genebra ou a Suíça tem a incidência mais elevada da Europa, até mais do que a Itália. Pode passar. Os óbitos são 136, então 85% dos óbitos foram concluídos, as investigações, a maior parte deles são homens. Aqui tem a data do óbito, então ontem, dia 30, tivemos 2 óbitos, hoje é dia 30, né? Hoje é dia 30, então aqui é o dado preliminar, esse dado ele vai se atualizando, pode passar, Renato? A faixa etária, 90% dos óbitos estão acima de 60 anos, e nós temos 6 óbitos na faixa etária de 20 a 39 e 8 óbitos na faixa de 40 a 59. Qualquer medida que fale em movimentação da nossa sociedade não pode deixar de olhar para esse gráfico aí. Então é só pegar as pessoas acima de 60 anos e cuidar? E aí eles não pegam, e aí todo mundo vai pegar a gripe, igual tem gente que fala, se 80% pegasse, os 20% estavam assim. Como se essas pessoas estivessem dentro de uma cápsula estéril. Essas pessoas moram com vocês, essas pessoas têm netos, filhos, trabalham, pegam ônibus, são ambulantes. São eles que vão ser os próprios ambulantes que a gente quer acelerar e cuidar da economia informal, podem ser a maior vítima, porque olha lá, 90% acima de 60, quase todos hipertensos e diabéticos e doença crônica. Não é isso? Exatamente, 85% de todos os óbitos apresenta pelo menos um fator de risco. Ou seja, ainda tem 15% que não tem nenhum fator de risco relacionado. Vamos lá. Próximo. Hospitalizações. No sistema de monitoramento de hospitalizações, nós temos, ao longo do ano, deste ano, 16.879 hospitalizações. Desde a semana epidemiológica 8, passamos a identificar o coronavírus entre os casos internados pela rede. Só para dizer para vocês, 16.879 internações, vocês não estão acostumados com aquela síndrome SRAG, síndrome respiratória aguda? Grave. Esse é o paciente com gripe que interna, vai para o hospital e vai parar muitas vezes no CTI, e muitas vezes tem óbito. Esses óbitos e essas internações todos os anos acontecem, independente do coronavírus. Tem gente achando que as pessoas só vão por causa de corona. Nosso desafio
é que esses 16.879 vão aumentar agora, porque nós estamos entrando no nosso outono e vamos para o nosso inverno. O período principal de gripe aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, é agosto, julho, agosto, setembro, que é quando a umidade do ar fica super seca e o vírus tem porta de entrada nas mucosas rachadas. Então você pode sobrepor as duas e fazer uma enorme sobrecarga no sistema. A parte que mais aumenta agora é o Sudeste, que é abril, maio. Depois junho, julho é o Sul do Brasil. Agosto, setembro é aqui o Centro-Oeste. Em outubro, novembro é o Nordeste brasileiro e a região Norte, é isso? Região Norte, é. O inverno amazônico geralmente é no verão do Sul. Então a gente deve ter aí um desafio, e se eles acompanharem essa onda, nós podemos passar aí um bom tempo tendo um surto epidêmico no eixo Rio-São Paulo, aí ele melhora. Aí um surto epidêmico no Sul, aí ele melhora. Um surto epidêmico no Centro-Oeste, aí ele melhora. Nós podemos ficar trabalhando desse jeito, ou podemos ter um surto epidêmico de coronavírus no Brasil inteiro durante 90, 120 dias e mais o surto de gripes normais. Esse é o nosso maior temor no momento. E tem uma característica importante que o senhor chama atenção, que quando comparamos com a China, com os Estados Unidos, são países onde estão completamente dentro do hemisfério norte, mais horizontalizados. E nós temos desde o tropical até o equatorial, o subtropical. Pode passar? Aqui são 757 hospitalizações por SRAG desde a semana epidemiológica 8, aqui a semana 13 ainda incompleta, os dados estão sendo atualizados. Pode passar? Ministro, nós tivemos um incremento comparado com o mesmo período do ano passado de 118% no número de internações ou notificações por síndrome respiratória aguda grave. Isso, obviamente, está explicado pela maior atenção e maior sensibilidade do sistema na identificação e notificação dos casos. Pode passar? E tem ainda as subnotificações, que nós já discutimos isso lá nas coletivas do Ministério. Os 500 mil testes chegam ao Brasil hoje, estão chegando hoje às 17 horas. O Ministério da Saúde receberá mais 40 mil testes RT-PCR da Fiocruz até 1º de abril. Revisão de entregas da Fiocruz, passando 1,5 milhão de testes por mês. A encomenda é mantida de 22,9 milhões. Há um desabastecimento global de insumos para a produção dos testes, ou seja, acaba afetando a disponibilidade dos testes. O RT-PCR, que é o teste molecular, ele é o teste que é feito no início da doença. Ele é para diagnosticar casos graves internados e por amostragem de casos leves em unidades sentinelas que continuam funcionando em todo o Brasil. Vários estados que não tinham unidades sentinelas instaladas estão ampliando, e a gente está fomentando a abertura e a instalação de pelo menos uma unidade sentinela em cada região de saúde do Brasil. O teste rápido, que é esse que está chegando hoje no Brasil, é um teste para ser usado num período tardio da doença, porque é quando o nosso corpo desenvolve anticorpos. Este teste só é aplicado a partir do 7º dia de início dos sintomas. Ele não é para a identificação de um caso no início da doença. Ele é para auxiliar a vigilância na identificação dos pacientes que podem ser positivos no âmbito de profissionais de serviços de saúde, não são só profissionais de saúde, ou seja, aqueles profissionais que estão atuando nos serviços de saúde, além dos profissionais de segurança. Numa primeira etapa, nós estamos ampliando, recebemos agora 500 mil kits, a distribuição vai para as unidades básicas de saúde, de acordo com as características. Só para ficar claro para todo mundo, vamos lá. Não sei o que é isso aqui. É o Gustavo que vai embora? Pode ir, Gustavo.
O teste, chamado teste rápido, que é esse aqui, ele vem num pacotinho pequenininho, só abre. O profissional de saúde dá uma lancetadazinha na ponta do dedo, pinga num quadradinho, faz a reação e lê aquele teste para o indivíduo com quanto tempo depois? 20 minutos. 20 minutos. Aí todo mundo na sua cabeça vai falar assim: eu quero testar, estou com gripe hoje, vou lá testar. Ele só serve para após o sexto ou sétimo dia depois que a pessoa está com gripe. Entenderam? Ele é um teste rápido, o nome dele é teste rápido, mas ele mede o anticorpo. Quer dizer, você teve a gripe, que pode ser de qualquer vírus, e aí lá no sétimo dia a gente fala assim: ó, a gripe que você está ainda, ou que você já acabou, ela era causada pelo coronavírus. Isso é o teste rápido. Portanto, não pensem em chegar e falar assim: eu vou lá para saber se eu já tive. Esse teste ele vai ser fundamental, primeiro, para a gente saber se aquela enfermeira, se aquele médico, se aquela pessoa que teve uma gripe ou que está com uma gripe no sexto, sétimo dia, opa, você testou positivo para coronavírus, então eu já sei que eu tenho que tratar de um jeito. Não, você não é coronavírus, eu sei que você pode voltar para o trabalho de outra maneira. Mesma coisa o pessoal da segurança. Então esse teste é muito mais para a gente saber como que está o anticorpo da população. Então a gente vai saber, porque na hora que todo mundo tiver com anticorpo, o problema vai para níveis lá embaixo. A gente diminui, a gente pode ter casos, mas não tem epidemia. Então esse teste serve para isso. E serve para a gente gerenciar os casos. Por exemplo, qualquer tipo de... vamos voltar à nossa atividade de circulação mais intensa. Quero abrir, sei lá, um restaurante. O dono do restaurante vai ter que testar os seus funcionários antes para saber quem tem anticorpo, porque daí ele já fica sabendo que essa pessoa, que se botar uma pessoa para servir no restaurante, ela pode contaminar todos os clientes. Então tem muita coisa que tem utilidade, mas não façam um ataque aos kits. Nós vamos comprar e já compramos 5 milhões. Esse avião que está chegando com 500 mil. Então na hora que dividir, vai dar um pouquinho para cada local. Cada local já tem o parâmetro que o Wanderson fez, técnico. Então os senhores secretários de saúde, senhores profissionais de saúde, entendam, leiam o protocolo, porque se falar, vamos fazer de todo mundo aqui para ver para quem tem, vai acabar o teste em um dia e vão olhar e falar, manda mais. E não é assim que vai funcionar, ok? Renato, próximo. E tem o outro teste, esse do teste rápido que vem no quadradinho. Esse é para esse tipo de situação. O outro, que é o PCR, este PCR é aquele que passa um pequeno bastãozinho, um algodãozinho no seu nariz, tira a secreção e vai para o laboratório. Esse fala logo no começo, no primeiro dia, opa, esse teu gripe aqui, esse é coronavírus. Esse nós vamos lançar a outra estratégia desse. Esse nós vamos fazer em praticamente todos os lugares, com aquele sistema que você vai de carro, passa, baixa o aplicativo. A gente está fazendo uma parceria com muitos laboratórios, coordenados por uma parceria público-privada, do DASA com o Ministério da Saúde, que a gente espera essa semana cristalizar. Esse aplicativo, esse material vai todo para os laboratórios fazem os exames, devolvem, a gente em um dia vai colocar no aplicativo. Essa é a meta. Então nós vamos ter duas modalidades de testagem. Uma rápida, que a gente vai ficar sabendo rapidamente aonde está quem.
e a outra de teste rápido. E por cima disso, uma enorme modelagem de telemedicina, que eu acho que vai dar para a gente um controle muito bacana. Não acredito nem em quarentena, ou vertical, horizontal, nada disso. Não tem fórmula pronta. Nós vamos criar a nossa dinâmica social com todos juntos. Eu preciso que o pacto político ocorra, peço para os governadores, prestem atenção, chamem seus secretários para ficarem atentos. Eu preciso da imprensa, eu preciso do STF, eu preciso do governo federal, eu preciso dos governos municipais. É preciso todo mundo entender que nós vamos ter um código de comportamento, de distanciamento entre pessoas, de respeito, de não aglomeração, de funcionar, para que a gente não tenha uma paralisia e morra de paralisia, mas também não tenha um frenesi que nos cause uma mega problema igual nós estamos vendo nesses países. Vamos ser muito inteligentes, muito jeitosos, e aqui eu faço um parênteses. Parabéns às comunidades do Rio de Janeiro, parabéns às favelas, às comunidades, que eu as conheço, estudei aí, fiz ação voluntária, tanto ali no Vidigal quanto na Rocinha, quando era acadêmico de medicina. Outro dia fui lançar o programa de doenças sexualmente transmissíveis lá na Rocinha com os jovens de comunidade. Parabéns, Maré, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e o exemplo de dignidade, de comportamento, de inteligência, da aula de sabedoria que vocês estão dando na dinâmica. Heliópolis em São Paulo, todas elas, Paraisópolis, todas elas. Eu falo as do Rio de Janeiro porque eu as conheço, porque fiquei 10 anos naquela cidade estudando. Então, muito importante que cada liderança desse país ocupe as suas lideranças e protejam as suas comunidades. Vamos ver se a gente consegue chegar nessas comunidades mais rápido para dar o conforto para vocês, para a gente poder compatibilizar essa diminuição da atividade com a proteção da vida. Eu agora vou passar a perguntar aqui para o Gabardo. Nada, não. Acho que aqui não tem pergunta, eles falaram que termina essa parte e termina sem pergunta. Acho que para o dia hoje... Isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer esse plano, os atores têm que estar confortáveis para fazer o plano. Então a primeira coisa que a gente está tentando é que cada um baixe a temperatura e a gente coloque. Primeiro, como é que nós vamos começar? Olha, nós podemos ter todas essas ideias aqui de funcionamento. E já tem muito, já estão trabalhando. Tem o pessoal da economia trabalhando com o pessoal da saúde, tem já um tantão assim. Olha, isso aqui a gente pode fazer assim, isso aqui é comunidade assim, comunidades, está tudo certo. Quando a gente começa a discutir com o setor, o que eu fiz primeiro? No que vocês se basearam para fazer esse fechamento que vocês fizeram? Qual foi o motivo, o que motivou? E o que é que vocês precisam? O que eu percebi primeiro? O que motivou foi muito mais: vamos parar porque o sistema ainda não está pronto, nós não temos ainda o EPI, não temos ainda, São Paulo está erguendo hospital de campanha ainda, está inaugurando hospital, tem toda a parte de treinamento de pessoal, tem toda a parte de colocar os equipamentos. Então você tem uma parada para que quase que a totalidade parei para poder arrumar o sistema de saúde. O que é que foi a segunda pergunta? E o que você entende de arrumar o sistema de saúde? Quase a totalidade. Equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente para que os meus profissionais possam trabalhar. Ótimo, então isso passa a ser uma condicionante para que a gente possa mexer aqui no plano da economia. Segundo, eu quero os equipamentos de respirador. Isso passa a ser uma condicionante para a gente ativar isso aqui. Nós não vamos ativar para daqui a 2 semanas falar o sistema
sobreutilizou, colapsou. Agora eu vou ter que sair de uma coisa que estava começando a liberar para um lockdown total. Ok? Então, as condicionantes que a gente levantou são aproximadamente 12, 14 do que eles colocaram. Dessas 12, 14, a grande maioria ou já temos ou teremos que ver nas próximas semanas qual vai ser a confiabilidade. Compramos lá da China agora? Compramos uma quantidade grande? Compramos, enorme, suficiente para nos abastecer por 60 dias consecutivos. Quer dizer, o Ministério da Saúde entrou pesado, uma compra grande. Vamos assinar o contrato hoje? Vamos. Esses fornecedores têm 30 dias para me entregar isso tudo. Do jeito que está instável o mercado, será que essa compra vai materializar? Então, se a gente fala assim, não, conseguimos receber, já recebemos 20% em uma semana, recebemos 50% em 3 semanas, já recebemos 70%, a gente vai colocar um nível, recebemos 70%, EPI, estamos bem. Depois nós vamos soltar o dinheiro para que os estados, municípios, iniciativa privada, volte a comprar. Eles têm que comprar, quem se abastece são os estados e municípios. A gente só fez isso no começo porque não tinha, então nós tivemos que usar a força da união. Agora, se o mercado vai acertando, cada um compre aquilo que entender que deve comprar. Nós podemos só dar os guidelines. Precisa claramente ter, por exemplo, o pessoal da saúde, quando você aquece a cidade, para entrar nos ônibus lotados, não dá. Então eu preciso de um transporte marcado pessoal de saúde, senão eles não chegam no plantão. E eles são um pessoal que está lidando diretamente com o vírus. Como é que eu vou pegar esse pessoal e colocar dentro de um transporte lotado? Então eu posso ter um específico. Aí o pessoal do transporte, eles vão ver se eles vão por van, o que eles vão fazer. Aí a economia que quer funcionar que vai vir atrás das condicionantes. Nós vamos colocando as situações e falando, isso aqui vai ter que ser assim, para poder andar a economia. A gente acha que a grande maioria das coisas a gente consegue dar um bom encaminhamento no decorrer desse mês, mas eu nunca me prendo a prazo, a dia, a data. Quem se prende a dia 7, a dia 18, a dia 19, a Páscoa, quer dizer, vamos passar a Páscoa, depois da Páscoa vamos. A Páscoa, a Semana Santa, eu sou católico. Eu sou católico mesmo, eu rezo, eu gosto. As procissões, a missa de Páscoa, as aglomerações familiares, o almoço de Páscoa, o chocolate, o coelhinho, isso tudo vai mexer com as emoções de todos nós. E nós vamos ter que ser muito resiliente, né? O Papa Francisco está dando toda a orientação, rezando homilias na Praça São Marcos vazia, mostrando que, olha, fé é um processo individual, agora, se aconselha com o seu pastor, aconselha com o seu guia espiritual, aconselha com o seu líder espiritual, aconselhe com os rabinos, aconselhe com quem de direito, como que vamos fazer para passar por essa parte, por essa fase, como cidadãos conscientes de que o nosso primeiro mandamento é preservar a vida, e nós vamos atrás de preservar a vida do maior número possível de pessoas. Nós estamos na quaresma e é como cristãos que nós vamos, ok? Então assim que a gente tiver, equipamento ok, EPI ok, transporte, pode andar de táxi e Uber? Pode, mas dá para andar no banco da frente? Não. Dá para andar 3 no carro? Não, tem que ser 2 atrás. Então, isso são regrinhas que a gente vai colocando, e eles vão colocando, que são regras condicionantes para como que o empresariado pode acionar a A ou B. Então, isso eu acho que a gente consegue construir, não é difícil, é bom senso. Alguns estados, e são temporárias, e elas podem diminuir e elas podem aumentar. Se o pessoal começar a bagunçar, ela aumenta e piora. Ela vai para mais fechamento. Se o pessoal ficar regulando,
ela estabiliza e a economia vai devagar e depois aquece. Ok? Obrigado a todos. Está encerrada essa coletiva. Boa noite a todos.